Vamos lá então, irmãos, todos juntos, Gálatas 5:1, vamos lá? Vamos lá, Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Amém, irmãos. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre o capítulo 21, vai ser o nosso estudo. Capítulo 21 da Confissão de Fé, a liberdade cristã e a consciência cristã. Salvação em Cristo Jesus, irmãos, ela nos concede o quê? Libertação. Nós temos o versículo de João 8:32 que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí João 8:36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então tem gente que usa esse versículo de maneira errada, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Porque a liberdade aqui está se referindo à verdade, de uma verdade que é caracterizada em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a verdade. É Ele quem liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, essa liberdade também ela é mal compreendida, né? O que é liberdade? Da qual a verdade pode libertar. Que liberdade é essa? Então, em Cristo Jesus nós temos liberdade, mas que tipo de liberdade? Abram comigo em Lucas 4:17 e nós vamos entender um pouquinho quando Jesus abre o profeta Isaías e ele lê o profeta Isaías referindo-se a ele mesmo, a profecia de Isaías referindo-se a ele mesmo. Em Lucas 4:17 está dito: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Então aqui nesse trecho nós vemos duas vezes a palavra liberdade. Primeiro, libertação aos cativos e liberdade aos oprimidos. Então esse é o objetivo do ministério de Jesus. Considera o quê? Liberdade, libertação. Mas que tipo de liberdade? Que tipo de libertação é essa? Em 2 Coríntios 3:17 nós lemos: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Em Gálatas 5:1, como nós já decoramos, memorizamos essa semana, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Que escravidão? Que liberdade? Né? Então, do que fomos libertos em Cristo Jesus? É isso que nós vamos ver nesse capítulo 21 da nossa confissão de fé. Amém? Vamos curvar nossas cabeças para a gente orar ao Senhor? Deus eterno, nós somos gratos a Ti, Pai, pois nos concedes esse momento, meu Deus, em que podemos estudar, por meio da nossa confissão de fé, Pai, a Tua palavra, as verdades, as doutrinas contidas nas Suas Sagradas Escrituras, ó Deus, que Tu nos concedesse por graça e misericórdia. Ó Pai, Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo eterno, Ele, a Tua palavra, Pai, a palavra criadora, meu Deus. Ó Senhor, pedimos que por meio dEle, nós possamos agora compreender, meu Deus, essas verdades, saber do que Cristo Jesus nos libertou, compreender a liberdade que temos em Cristo Jesus, não só a liberdade cristã, como também a liberdade de consciência, ó Pai. Ajuda-nos a compreender essas verdades, essas realidades, e a nos voltar para Ti gratos, ó Pai, pelo que temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos e agradecemos o Teu nome por tudo. Amém, Senhor. Então, queridos, em que consiste a liberdade cristã? É o tema do primeiro parágrafo desse capítulo
21. Seria o título para esse parágrafo. Em que consiste a liberdade cristã? E a partir daqui nós vamos fazer uma pequena relação entre Antigo e o Novo Testamento. Eu queria ler o parágrafo todo, depois pegando por partes, tá? Vamos ler o parágrafo 1. A liberdade que Cristo comprou para os crentes sob o Evangelho consiste em sua liberdade da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus e do rigor e maldição da lei. Também consiste na libertação do presente mundo mal, da escravidão de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do temor e arguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Consiste também em seu livre acesso a Deus e em prestar-lhe obediência, não por medo servil, mas por amor filial e mente voluntária. Tudo isso era comum também aos crentes sob a lei, no que diz respeito à sua substância. Mas, sob o Novo Testamento, a liberdade dos cristãos é ainda mais ampliada em sua liberdade do jugo de uma lei cerimonial, a qual a igreja judaica foi submetida, e na maior ousadia de acesso ao trono da graça e nas comunicações mais plenas do livre Espírito de Deus, do que os crentes sob a lei ordinariamente participaram. Então, amados, aqui nós falaremos sobre a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. A liberdade que Cristo comprou para os crentes sob o Evangelho, sob a dispensação do Evangelho. Que liberdade Cristo nos comprou? Do que nós fomos libertados? Do que nós fomos livres? E aí ele começa dizendo que consiste em sua liberdade da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus e do rigor e maldição da lei. Paremos por aqui. Esses 3 pontos mostram que nós, primeiramente, fomos libertos do quê? Da culpa do pecado. Diga. Interessante, já que nesse começo aqui, não é a liberdade como nós estamos acostumados, né? Na verdade, a confissão aqui, juntamente com a palavra de Deus, define o que é liberdade, né? O que é ser livre. E aí ele vai falar o que é ser livre. E aí ele vai começar com esses pontos aqui, né? Sim. Interessante. Ele vai mostrar o que vai definir a liberdade a partir desses pontos. E aqui nesses 3 primeiros pontos, nós podemos perceber o quê? Que o senso da culpa gerado pelo pecado, diante do rigor da lei de Deus, dado no Velho Testamento, é que nos obrigava a fazer o quê? A obedecer à lei divina de modo perfeito, perpétuo, contínuo e universal, para nós sermos o quê? Salvos. Então a lei foi dada ao homem, e na concepção humana, ele conseguiria salvação por meio do quê? Do cumprimento dessa lei. Mas aí o que acontece? A lei só evidencia o quê? O pecado. E com isso gerou o quê? A culpa do pecado. Então o primeiro ponto que nós percebemos aqui é que a liberdade que Cristo nos outorga, o primeiro ponto dessa liberdade é o quê? A liberdade da culpa do pecado. A ira condenatória de Deus e o rigor que existia em cima da maldição da lei sobre o ser humano, isso daí nós somos o quê? Libertos disso. Libertos da culpa do pecado. Mas por que nós somos libertos da culpa do pecado? Vamos, meu povo. Vocês perguntar para mim, vocês gostam, né? Agora, quando eu pergunto, ninguém responde. Vamos lá, gente. Para viver em justiça, santidade. Como que nós somos libertos da culpa do pecado? Do sangue de Cristo. Por meio do sangue de Cristo, por meio do Senhor Jesus Cristo, não é isso? Havia uma culpa em cima de nós. Por que agora nós somos libertos dessa culpa? Porque essa culpa não está mais sobre nós. Essa culpa foi lançada sobre quem? Cristo Jesus, o Senhor, certo? Foi Ele que levou sobre si as nossas iniquidades. Então a culpa do pecado já não está mais sobre nós.
Nós os que cremos. Quem não crê, a culpa do pecado permanece sobre a cabeça dessa pessoa. Estão ouvindo? Ouvindo, crianças? Quem não creu no Senhor Jesus Cristo ainda, a culpa do pecado permanece sobre a sua cabeça. É você que vai ter que pagar pelo seu pecado. E aí, continuando, também consiste, ou seja, a liberdade que Cristo comprou para os crentes no Evangelho, também consiste no quê? Na libertação do presente mundo mal, da escravidão de Satanás e do domínio do pecado. Então aqui nós podemos ver o quê? O segundo ponto. Do que Cristo nos libertou? No que consiste a liberdade que Cristo comprou para nós? Consiste na liberdade também do poder do pecado, certo? Não é só a liberdade da culpa. Você não tem mais a culpa do pecado sobre você. Você agora foi o quê? Justificado em Cristo Jesus. Quando Deus olha para você, você não tem mais culpa. Você é justo em Cristo Jesus. Só que ainda existe o quê? Existe o pecado remanescente em nós. Não é isso? E ainda existe o quê? O poder do pecado. Mas também nós somos libertos do poder escravizador do pecado. Nós também fomos libertos disso. Nossa libertação do poder prático e da influência do pecado sobre nós foi conquistada por Cristo. Ou seja, o mundo, a carne e o diabo ainda exercem influência sobre nós e nos tentam, mas não mais como antes. Porque antes o pecado tinha poder sobre nós e hoje não mais tem poder. Porque nós temos hoje o quê? A vida de Cristo em nós. Temos a influência, a santa influência do Espírito Santo em nós. Então nós temos condições do quê? De resistir ao poder do pecado. Nós temos condições do quê? De lutar e vencer as tentações do pecado. Certo ou não? Alguma dúvida quanto a isso? Sim? Não? Gente, vamos lá, vamos abrir 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ver o quê? Que também Cristo nos liberta da punição do pecado. Vamos dar sequência à nossa leitura aqui no primeiro parágrafo. A liberdade que Cristo comprou para nós, os crentes, sob o Evangelho, também consiste no quê? Na libertação do mal, das aflições, do temor e aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Ou seja, Cristo Jesus comprou para nós o que? A liberdade da punição do pecado. Nós estamos livres da culpa do pecado porque fomos justificados. Fomos livres do poder do pecado, obrigado. Fomos livres do poder do pecado, porque estamos sendo o quê? Santificados. E fomos livres também o quê? Da punição do pecado. É por isso que nós seremos o quê? Glorificados. É por isso que não tememos mais o quê? O mal das aflições, o temor do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Não há mais esse medo, esse temor. Então aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Calma aí. (15:54), olha o que nós lemos. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Sim? Então nós não tememos mais o que? O pecado. Nós temos liberdade quanto ao pecado. Nós não estamos mais escravizados pelo pecado. Nós estamos livres da culpa do pecado, do poder do pecado e da punição do pecado. Livre da culpa do pecado porque fomos justificados. Livre do poder do pecado porque estamos sendo santificados. E livre da punição do pecado porque seremos o quê? Glorificados. Amém? Isso está claro? E aí você tem que começar o quê? Prestar atenção na liberdade que você tem em Cristo Jesus. Essa liberdade, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que ela depende de uma consciência cristã livre. Certo? Por que eu falo isso? Porque muitos de nós ainda se colocam debaixo do jugo de escravidão, da culpa do pecado, sendo que Cristo te justificou. Muitos de nós na luta contra o pecado se colocam debaixo de um jugo do pecado, do poder do pecado, sendo que Cristo te chamou para quê? Para a santificação. E muitos de nós se colocam num jugo com respeito à punição do pecado, temendo muitas vezes a morte, naquela incerteza, de onde eu vou, para onde eu vou, como que vai ser, eu estou morrendo, e agora? Mas você está em Cristo ou não está em Cristo? Cristo te libertou ou não te libertou? Certo? Então nós devemos nos preocupar quanto a isso. Essa liberdade, ela tem que ser alimentada em nossa mente como uma consciência fundamentada no quê? Na fé, nas Sagradas Escrituras. Amém? Para que a libertação da culpa do pecado seja algo real, seja algo vigoroso, seja algo que te ajude a andar e crescer em Cristo Jesus. Por isso que nós fizemos uma série, inclusive, de pregações na justificação pela fé, porque devemos estar continuamente relembrando que fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, e que não há mais culpa do pecado sobre nós, porque Ele pagou toda a nossa culpa, e levou sobre si toda a nossa iniquidade, e rasgou o escrito de dívida que nós tínhamos sobre nós. Então isso tem que estar sempre sendo alimentado, para que a nossa fé esteja robusta, para que saibamos que não temos mais culpa do pecado sobre nós. E do mesmo modo, que a nossa fé seja robusta, para sabermos o quê? Que não há mais poder do pecado sobre nós. Por que você ainda está escravizado ao pecado? A certos tipos de pecado? Não há mais poder do pecado sobre nós. Há vitória em Cristo Jesus. E nossa fé tem que ser o quê? Robusta também na palavra do Senhor, em comunhão com o Senhor. Para quê? Para que nós nos apropriemos dessa liberdade que foi Cristo que conquistou por nós. Ela é nossa. Apropriemos-nos pela fé. Confiemos que o pecado que tenazmente nos assedia já foi vencido por Cristo Jesus. Amém, irmãos? E com respeito à punição do pecado é a mesma coisa. A morte está chegando, e agora? E agora, você vai se ver com Cristo ou não? A nossa fé tem que estar robusta para quê? Para quando formos atravessar o Rio Jordão, nós atravessarmos com segurança, crendo que daqui, depois da morte, nós vamos ver o quê? O nosso Senhor Jesus Cristo, vamos estar com Ele por toda a eternidade. Por quê? Porque a tragada foi a morte pela vitória. Cristo venceu a morte. A morte não é mais o inimigo. Certo? Ela vai ser um inimigo a ser vencido por nós na prática. Mas em Cristo ela já foi vencida. É um inimigo derrotado. Amém, irmãos? Sim? Vigorosos, devemos nos manter na fé, crendo que Jesus conquistou essa liberdade por nós. Amém? Sim? E aí nós passamos para o próximo ponto, que a liberdade que Cristo comprou para nós, como crentes, sobre o Evangelho, também consiste no quê? Em seu livre acesso a Deus. Você que foi salvo pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, você tem livre acesso a Deus. E você está livre também para quê? Para prestar-lhe obediência, não mais por medo servil, o medo que a lei lhe impunha, o medo que a lei colocava sobre você,
o medo servil, o medo de, se eu não fizer, vou receber juízo, vou receber condenação. Não, mas agora nós obedecemos, prestamos-lhe obediência por amor filial e por uma mente voluntária. Amém? Por isso que a diferença que nós vemos entre um regenerado e um não regenerado, entre um regenerado que está na igreja e um não regenerado que está na igreja. O regenerado que está na igreja, ele está lá por amor, ele está servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor por amor. O não regenerado que está na igreja é um religioso, ele está lá de modo servil, ele está lá porque se ele não estiver lá, ele vai ser punido, vai ser condenado. Quantos de nós já não passamos por isso já? Não é isso? Nas igrejas por onde nós passamos, ou nas experiências que nós tivemos anteriormente, antes de conhecermos a verdadeira graça, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos de nós já não passamos por esse medo servil, assustador, de que se eu não fizer isso eu estou perdido, se eu não fizer aquilo eu estou perdido? E aí você vivia por meio do quê? Crendo numa salvação por obras, e essa salvação por obras te escravizava. Por quê? Porque não é libertador. O que é libertador é o que? É a salvação que Cristo comprou por nós, completamente perfeita, segura, real. Quando você crê, ela passa a ser sua, e aí você tem o que? Liberdade. Não há mais culpa do pecado sobre você. E agora você tem o que? Acesso ao Pai. Você não precisa mais ficar se escondendo de Deus, ocultando a sua face do Senhor. Não, agora eu estou diante dele. Mas eu sou um pecador ainda? Sou. Mas a culpa do pecado foi paga por Cristo. O poder do pecado foi pago por Cristo. E a punição do pecado foi paga por Cristo. Não há nada mais sobre mim. Tudo caiu sobre ele. E ele pagou. E é essa liberdade, irmãos, que nos leva ao quê? A nos sujeitar voluntariamente à obediência. O cristão, aquele que foi verdadeiramente regenerado, não precisa mais alguém ficar empurrando ele. Vai, faça isso, faça isso, faça isso. Não. Porque uma vez que ele compreendeu que aquilo é o pecado, ele cai contrito, abatido, arrependido, e ele obedece voluntariamente. Por quê? Porque ele quer ser transformado à imagem de Cristo. Amém, irmãos? Então é dessa liberdade que nós estamos falando. Se para você o evangelho ainda não é uma liberdade, não é liberdade em Cristo, irmão, corra para Cristo Jesus. Amém? Se para você a vida do evangelho ainda é uma vida de faça ou não faça, de será que eu estou sendo amado por Deus, ou será que se eu morrer agora eu vou ser condenado? Será que Deus me ama ou não me ama? Ele bem me quer ou mal me quer? Se a sua vida é assim, irmão, você não está em Cristo Jesus. Você não goza da liberdade de Deus em Cristo Jesus. Pastor, pois não. Poderia explicar a parte do primeiro ponto ainda, que diz assim, depois do auxílio do versículo 9, ele diz isso: tudo isto, em essência, aplica-se também aos crentes que viveram ou viviam sobre a lei, ou sob a lei. De uma certa maneira, quando nós falamos do Antigo Testamento, nós entendemos que muitas das vezes era algo opressor, igual o senhor disse agora, estarmos presos à prática e sobre a condenação da lei em fazer ou não fazer. Teria como explicar que, como muitos personagens do Antigo Testamento, não dê risada, hein, pastor? Não, é que eu não vou... O Samuel Waldron falou que não existe perguntas bobas. Não existe pergunta boba, só existe pergunta antecipada.
Eu não cheguei aqui ainda. Não, eu vou responder daqui a pouquinho, vou. Porque lá na frente... Perfeito. Na frente, eu queria que ficasse um pouco claro que lá na frente ele vai falar sobre a consciência de agora querer obedecer à lei. Mas não que eu quero antecipar essa resposta, eu queria que atrasasse. Falar como que isso aconteceu no Antigo Testamento. Não, perfeito. Porque como cristão, ele fala que foi ampliado. Sim. Agora nós podemos ter uma visão mais clara. Perfeito. Mas do Antigo Testamento, como que isso acontecia? Então, é que eu estava no ponto 9, entendeu, Kenny? Você está adiantando as coisas, mas tudo bem. Ih, rapaz, então... eu já pensei que estava no segundo parágrafo, não, é isso já mesmo. Me perdi. Não, fique em paz. É que eu estava falando do quê? Eu falei da liberdade que nós temos, da culpa do pecado, do poder do pecado, depois da punição do pecado. Aí nós entramos agora na liberdade do acesso que nós temos ao Pai e a liberdade da obediência filial, que é algo que eu faço voluntariamente. Fechou aqui? Fechou? Tudo bem? Agora eu posso te responder a pergunta que você queria. Vamos lá. Continuando a leitura então, a leitura que o Kenny pediu ali. Tudo isso era comum também aos crentes sob a lei, no que diz respeito à sua substância. E aí olha só, aqui a gente vai ver a diferença da liberdade cristã no Antigo Testamento e a liberdade cristã no Velho Testamento. Certo? Por que ele está falando isso? Porque aqui a confissão mostra o quê? Que os crentes que estavam sob a lei, ou seja, os crentes do Antigo Testamento, eles também gozaram dessa liberdade. E como? Porque a liberdade cristã perante a lei, ela possuía o quê? Substância comum da liberdade cristã sob o Evangelho. Por que isso? Porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo que nos salvou quando? Ele veio salvar quem? O poder da salvação de Cristo Jesus. Essa salvação, ela abrangeu somente a quem? Somente as pessoas que vieram depois de Cristo e creram nele? E as anteriores do Velho Testamento, como que elas foram salvas? Elas foram salvas por um outro meio? Nós não cremos assim. Nós cremos que Cristo Jesus morreu pelos pecados de todos aqueles que creram, desde lá de trás, Adão e Eva, ou melhor, Abel, até o fim dos tempos. Então, se nós cremos nisso, nós também devemos entender que essa liberdade cristã, ela esteve, de certo modo, disponível aos crentes do Antigo Testamento. Certo? Fala, Silvano. Eita bagaceira. Falando dessa liberdade de quem foi salvo no Antigo Testamento, tem muitas passagens que a gente vê a pessoa de Jesus Cristo de uma forma bem explícita, né? Outras ocultas. Mas as passagens que eu vi mais Cristo no Antigo Testamento foi através de Salmos, quando Davi ressalta o tempo todo a destra de Deus. A tua destra me sustenta, a tua destra é minha força, a tua destra é meu escudo. Então eu vejo ali a graça de Deus e Davi exaltando a destra de Deus. E eu fui entender isso quando eu vi a passagem de Estevão, quando ele olha para o céu e vê que Jesus está à destra de Deus. Então quem segurava toda a barra com Davi era a destra de Deus, não o próprio Deus em si, mas o Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Então olha só, é essa verdade, não é a verdade que liberta, que nós acabamos de ler lá em João? Sim. Se os santos do Antigo Testamento conheceram essa verdade redentiva de modo salvífico, essa verdade também concedeu a eles o quê? Liberdade. Não é isso? Como fez com os santos do Novo Testamento. Só que existe uma pequena diferença aí. Existe uma diferença de revelação. Certo? Cristo Jesus, ele foi revelado, ele é é o Cordeiro de Deus manifestado em carne quando? Quando ele nasceu. Então nós temos o que? A revelação progressiva dessa verdade. Eles já conheceram os irmãos, os santos do Antigo Testamento, eles conheceram a Cristo, mas não a Cristo como Cristo Jesus, a segunda pessoa da divindade, o Filho de Deus.
Mas essa verdade foi o quê? Essa verdade foi sendo revelada. Como o pastor Josué acabou de falar a respeito dessa liberdade dos santos do Antigo Testamento, essas pessoas que conheciam a verdade, elas eram capacitadas à liberdade dos filhos de Deus, né? Isso é interessante, nós podemos ver aqui no Salmo 51. Davi diz assim no Salmo 51, versículo 16: pois não desejas sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém. Então, pela graça de Deus, ele conheceu a verdade e ele percebeu que, embora naquele momento eles estivessem debaixo ali do sistema legal, ele fala, mas não é o sacrifício que o Senhor deseja. Amém. Não é o holocausto, é uma coisa maior, é o coração que o Senhor deseja, né? Então, pela fé, eles tiveram liberdade, não ficaram presos ali no sacrifício, eles entenderam a verdade espiritual, que Deus queria era o arrependimento, o coração. E não tem um outro ponto também? Paulo não apresenta para nós o objetivo da lei? Qual que é o objetivo da lei para o cristão? Estou perguntando de novo, gente. Nos conduzir a Cristo, mas ela mostra para nós que nós estamos o quê? Escravos em pecado. Aí você fala, tá bom, se a lei mostra para mim que eu sou escravo em pecado, o pessoal do Velho Testamento era para ter visto o quê? Somente a lei como algo que mostrasse a eles que eles estavam em pecado. Ou seja, a lei devia conduzir eles apenas à consciência de escravidão, só isso. Mas o que Paulo fala? Paulo fala que a lei é santa, pura e boa. E o que Davi fala no Salmo 19? Vamos lá? Salmo 19? A lei do Senhor é o quê? Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. E ela faz o quê? Restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e faz o quê? Na sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor, todos aqui são palavras, são nomes diferentes para a lei. Lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, o temor do Senhor, os juízos do Senhor, tudo isso daqui é lei, irmãos. E olha o que Davi fala com respeito à lei. E por que ele está falando isso? Se Paulo diz que a lei para nós só serve para nos colocar numa condição de miséria, fazendo-nos perceber que nós somos pecadores. Porque os santos do Antigo Testamento gozaram da liberdade por meio da justificação, pela fé. Não é isso que nós vemos que aconteceu com Abraão? Sim, é por meio da fé. Não é isso que nós lemos em Hebreus capítulo 11, falando dos heróis da fé no decorrer da história? Esses homens foram renovados e habitados pelo Espírito de liberdade, como está em Romanos 8, 7 a 9. Vamos ver Romanos 8, 7 a 9. Olha aqui, Romanos 8, 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso aqui é realidade só para nós? Ou isso aqui não era realidade para o povo do Antigo Testamento? Então, eles também lutavam contra o pecado, eles também tinham a mesma situação, eles passavam pela mesma condição que nós. Só que a revelação que eles tiveram de Cristo Jesus foi uma revelação mais restrita. E aí eu vou mostrar essa diferença para vocês. Fala, Caicão. Na lista de Hebreus, dos heróis da fé, um deles é Enoque. E vai falar que ele agradou a Deus e foi trasladado. Ou seja, se na carne, né? Que se ele estivesse na carne, era impossível ele agradar a Deus. Impressionante, né? Não é isso? Quer dizer que ele não estava na carne, ele estava o quê? No Espírito. Amém, irmãos? É grandioso, né?
Está respondendo mais ou menos aí, ô Kenny, a sua pergunta? Aí olha só, mas vamos continuar, porque nós lemos, tudo isso era comum também aos crentes sob a lei no que diz respeito à sua substância, a substância da liberdade. Eles gozaram de liberdade. Mas continua agora. Mas sob o Novo Testamento, a liberdade dos cristãos é ainda mais ampliada. Olha só, a nossa liberdade é ainda muito mais do que ampliada. Por que ampliada? Porque nós temos a revelação completa de Cristo Jesus no Novo Testamento. Nós temos a revelação completa do Filho de Deus que pagou e comprou a nossa liberdade e nos concedeu essa liberdade. Por que a nossa liberdade seria inferior à dos homens do Antigo Testamento? Eles não conseguiram ver essa grandiosidade do Evangelho na sua amplitude. Não é isso que diz em Hebreus com respeito aos profetas? Eles não conseguiram alcançar, enxergar a grandiosidade do Evangelho revelado. Mas e nós? Nós estamos com aqui, ó. Está aqui. E por que muitas vezes vivemos uma vida medíocre? Mais medíocre do que viveu Davi, mais medíocre do que viveu Samuel, do que viveram esses homens do passado. Por quê? Então nós entendemos o quê? Que os santos do Novo Testamento, por terem usufruído da revelação mais ampla e clara da verdade, que é Cristo Jesus, eles puderam gozar o quê? Numa medida muito maior, a liberdade. Essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então nós vamos ver o quê? Essa relação da aliança antiga com a aliança nova. A aliança antiga em Hebreus, ela é apresentada para nós não como algo ruim ou algo inútil. Ela é apresentada para nós em Hebreus como algo que foi inferior à nova aliança. Não é isso? Abram comigo em Hebreus capítulo 7, verso 19. Hebreus 7,19, vamos pegar do 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Ou seja, a antiga aliança mostrava que havia uma esperança. Mas agora nos é revelada uma esperança superior em Cristo Jesus. Versículo 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador do quê? De superior aliança. Olha que interessante. Capítulo 8, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Ou seja, aqueles homens gozaram de certa liberdade cristã pela fé naquilo que lhes havia sido revelado. Mas a nós foi nos dada a revelação completa em Cristo Jesus, e temos acesso agora a essa superior aliança. E podemos ver de modo mais claro, mais amplo. E temos condições de crer em algo mais, numa revelação que foi progressivamente, né, que deu uma sequência progressiva no decorrer da história, e chegou para nós hoje o que? Completa em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Sim. Então, irmãos, essa é a diferença. Viu, Kenny? Meu irmãozão. Essa é a diferença. Nós vemos os santos do Velho Testamento gozando dessa liberdade, mas uma liberdade inferior. Por quê? Porque a revelação de Cristo não tinha ainda sido completa. Nós temos a revelação completa do nosso Senhor Jesus Cristo, então nós podemos gozar de uma liberdade muito maior, crendo naquilo que nos foi revelado. Amém? Alguma dúvida? Não? Ainda bem. Isso é de novo.
Ah, você está pegando mais à frente ainda, né? Espertinho. É o mesmo parágrafo, né? É. A gente vai chegar lá, Kenny. Vamos chegar lá. O Kenny perguntou da questão cerimonial. A gente vai chegar lá. E aí, olha só. Que é a próxima parte, né, Kenny? Você sempre está adiantado, né? É a próxima parte nossa aqui, ó. E aí, olha só. Então, ele consegue... Vamos recuperar. Vamos voltar aqui, ó. Cristo Jesus comprou-nos liberdade. Como? Liberdade da culpa do pecado. Liberdade do poder do pecado. Liberdade da punição do pecado. Ele comprou-nos o quê? Liberdade de acesso a Deus e liberdade para obedecermos a Deus de modo filial, com amor filial de maneira voluntária, certo? E tudo isso também os crentes do Antigo Testamento puderam gozar. Tudo isso eles puderam aproveitar essa liberdade. Como? Sob uma revelação inferior, mas eles puderam aproveitar. Nós temos a revelação superior em Cristo Jesus nosso Senhor. E em sua liberdade do jugo, o que aconteceu? Esses santos do Antigo Testamento, eles estavam sob o jugo do quê? Da lei cerimonial. Existia a lei cerimonial sobre a qual eles deviam se submeter. Para quê? Para terem consciência do quê? De seus pecados e da purificação dos seus pecados. Mas ela não deixava de ser o quê? Um jugo, um peso. E esse jugo também foi o quê? Abolido. Esse peso também foi abolido em quem? Em Cristo Jesus. Porque toda aquela lei cerimonial apontava para quem? Para alguém maior. Ela era simplesmente o quê? Tipo de Jesus Cristo, o Senhor. Então ela apontava para quem? Para Cristo Jesus, o Senhor. E ela foi o que então? Ela foi abolida. Por quê? Porque foi a essa lei que a igreja judaica, que os santos da época do Velho Testamento estavam submetidas. Agora não mais, porque em Cristo foi abolida essa lei cerimonial. Fala, meu irmão Estevão. Passou uma dúvida assim, né, com relação a essa questão da liberdade, né, que nós temos. Só para ver se eu entendi direito. Por exemplo, assim, o povo do Antigo Testamento, eles tinham a liberdade na esperança da promessa, que era Cristo. E nós temos a liberdade já na promessa revelada, que de fato foi Cristo. Seria isso? Mais ou menos. Porque a promessa para eles era promessa, como para nós ainda é uma promessa. Certo? Nós também cremos numa promessa. Então não é que eles creram numa promessa que seria revelada e nós cremos agora numa promessa que já foi revelada. Não. Eles creram que Deus, a salvação só pertencia a quem? Ao Senhor. Então eles também lançaram sua fé em quem? Em Deus. Promessa? Sim. No caso de Abraão, ele creu na promessa de Deus e por isso ele foi justificado, né? Pela fé. Nós cremos no quê? Na promessa também, mas de um Cristo Jesus revelado. A lei está falando o quê? Que em Cristo Jesus nós sabemos que nós somos pecadores. Ele morreu para pagar nossos pecados. Nós não temos condições nenhuma de nos aproximarmos de Deus. Ele morreu para pagar nossos pecados. Ele nos tornou justo. Ele nos santifica. Ele nos glorifica. E nós estamos agora com acesso aberto ao Pai por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Então a questão somente é uma questão de revelação de quem foi Cristo Jesus, de quem é Cristo Jesus. Eles não enxergaram a grandeza da revelação em Cristo Jesus. Não estava isso muito claro a eles, mas eles sabiam o quê? Que a salvação provém de quem? De Deus, não tem outro. Davi, quando ele foi pego naquela situação, ele sabia: eu pequei contra ti somente. Ou seja, Jó fala isso, que se não tiver um mediador para colocar a mão entre nós ambos, né, que ele fala, entre o ombro do Senhor e o ombro do pecador, se não tiver esse mediador, acabou. Mas essas revelações que eles tiveram foram como coisas nubladas. Eles não viram a grandeza que nós estamos vendo em Cristo Jesus o Senhor. Amém? É só mais com respeito à revelação em Cristo. Alguma dúvida mais? William, pastor William. Como essa é uma questão difícil de entender, então fica mais fácil quando a gente reduz as coisas. Como Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quanto mais verdade eu conheço,
mais livre eu sou. Então eles conheciam a Cristo, eles tinham uma liberdade. Nós que conhecemos mais a Cristo temos mais liberdade. Amém. Inclusive, como a Bíblia vai dizer em Hebreus, né, que Cristo nos últimos tempos, Deus nos falou pelo Filho, né, falou mais verdades. Mais verdades. Não é uma verdade que não existia antes, mas Ele completou a revelação. E por isso Ele nos dá mais liberdade. Inclusive a liberdade da lei cerimonial, porque Cristo nos revela que essas coisas apenas apontavam para Cristo. Em Cristo eles têm o seu cumprimento, a lei cerimonial, os sacrifícios, os holocaustos, e são revogados. Essas verdades que Cristo veio trazer, nos trazem liberdade. Amém. Perfeito. Perfeito. É engraçado que em Hebreus nós vamos ver várias etapas, né? Os anjos vieram trazer, tá bom, legal. Moisés trouxe, tá bom, legal. Os profetas trouxeram, tá bom, legal. Mas aí Cristo, o próprio Filho, traz. É uma outra realidade. Então, a verdade revelada, maior liberdade. Amém, pastorzão, brigadão. Tudo bem aí, ô Kane? Você tem mais alguma pergunta assim, futura ou não? Antecipada? O André tá com inveja, porque o André que tinha essa fama aí, de perguntar as coisas que viriam. Eu tô na cola do André agora. Tá na cola do André. É o convívio. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, diz assim: ao qual, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vós alegrai com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. E aí, ele vai fazer um contraposto, e com o que a gente está dizendo, que os profetas, todos aqueles antigos, viram a mesma salvação que eles estão vendo agora, mas de uma maneira menor, limitada. Pois a revelação foi limitada, porque ela se conclui em Cristo. Então ele dá continuidade. Alcançando o fim da vossa salvação, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então essa glória que eles viram não era uma glória total, que foi apresentada pela pessoa de Cristo quando se encarnou, mas eles viram uma sombra dessa glória, a sombra do sofrimento. Perfeito. A sombra de toda a cerimônia, a lei cerimonial. Eles viram e eles anunciaram um meio de salvação, e eles foram salvos por crerem naquela revelação, mas de uma forma um pouco restrita, Sim, amém. Seria esse ponto muito, muito bom. Perfeito, é isso aí. Perfeito. Certo, então, com respeito à liberdade do jugo da lei cerimonial, em Cristo se cumpre toda a lei cerimonial, como está em Colossenses 2,16. Diz o seguinte: a ninguém pois vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Amém? Eram só sombras. E aí a gente vai para outro ponto. E na maior ousadia de acesso ao trono da graça. Então, o que acontece? Eles também, olha só, em Hebreus 10, vamos abrir em Hebreus 10, 19 e 21. Hebreus 10, 19 a 21. Aquele versículo bastante conhecido. Ele vem falando sobre o quê? Ele vem falando sobre Jesus Cristo, que com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos aqueles que estavam sendo o quê? Santificados. E aí ele chega no versículo aqui 19 e diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé,
tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então o que acontece agora? Agora nós temos ousadia, nós não temos somente liberdade de acesso ao Pai, mas nós podemos ter o quê? Ousadia de ir até o Pai. Ousadia de ir até o Pai em Cristo Jesus. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, não somente foi aberto o caminho, mas agora você pode trilhar esse caminho, ir até o Pai, vá até Ele. E aí ele conclui dizendo: e nas comunicações mais plenas do livre Espírito de Deus, do que os crentes sob a lei ordinariamente participaram. Então, essa parte da ousadia aqui de acesso ao Pai, não somente nós, mas como santos do Velho Testamento também tiveram essa ousadia. Eles foram salvos por Cristo Jesus Senhor, e eles também puderam ter acesso ao Pai. Não é nos Salmos que diz que o Senhor, como que é? O Senhor aborrece a oração do ímpio, do iníquo. Não é isso? Como esses santos puderam orar? Se esses santos puderam orar, é porque o caminho ao Pai tinha sido aberto por Cristo Jesus o Senhor. Olha que fantástico. Se Davi pôde orar, se Samuel pôde orar, se esses homens oraram, é porque Cristo Jesus abriu o caminho para eles, e eles entraram com ousadia. E nas comunicações mais plenas do livre Espírito de Deus, do que os crentes sob a lei ordinariamente participaram. Então, amados, nós também gozamos dessa comunicação plena e livre com o Espírito de Deus. Hoje, aquele que crê, nós que cremos, temos o Espírito Santo e temos comunicação mais plena. Não foi isso que Jesus disse? Eu vou, e quando eu for, eu vos enviarei o Espírito Santo. Então em João 7, 38 e 39 ele vai falar sobre isso. Então, amados, nós temos isso, e em uma certa medida os irmãos do Antigo Testamento também usufruíram disso, numa medida inferior. Amém, meus queridos? Alguma dúvida? Nenhuma? Podemos ir para o segundo parágrafo? Nós estamos atrasados. Segundo parágrafo, nós temos aqui, liberdade cristã gera liberdade de consciência. Esse é o título do segundo parágrafo. Então, a liberdade de consciência é a concretização da liberdade cristã. Se eu tenho liberdade em Cristo, eu tenho liberdade do quê? De consciência. Não pode haver liberdade de consciência sem que antes haja o quê? Libertação evangélica, libertação em Cristo Jesus. Então, como começa o parágrafo, diz: Deus é o único Senhor da consciência. Ou seja, esse princípio é o princípio fundamental da liberdade da consciência. Por quê? Porque somente Deus pode determinar o certo e o errado, o que pode e o que não pode ser feito. Somente Ele pode dar decretos e leis, de modo a regular a nossa consciência cristã. E Ele deixou livre, olha só, Deus é o único Senhor da consciência, e a deixou livre do quê? Livre de doutrinas e mandamentos humanos, que em qualquer coisa são contrários à sua palavra, ou não contidos nela. Ou seja, ninguém, além do Senhor nosso Deus, pode determinar para nós o que deve ser seguido ou não pelo homem. No que diz respeito ao quê? A doutrinas, mandamentos, leis, é somente Ele. Então o Senhor nosso Deus, Ele é o único Deus da consciência. Ele é o único Senhor da consciência. É Ele que determina e regula a nossa consciência. Porque muitas vezes nós nos deixamos levar por consciência pecaminosa. Já viram aquelas pessoas que falam assim, a questão da Igreja Católica. A Igreja Católica, por um bom período de tempo, ela foi e tem sido senhora da consciência de muitas pessoas. Pessoas que na Semana Santa, por exemplo, só comem peixe. E se acaso alguém der carne para ela comer, acusa a consciência. E ela vai ter consciência do quê? De pecado. Mas quem disse que é pecado comer carne na Semana Santa? Foi Deus? Não. E é dessa liberdade que Cristo nos liberta. É para essa liberdade que Cristo nos liberta. Certo? De modo que, olha só a continuação,
De modo que crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos por motivo de consciência equivale a trair a verdadeira liberdade da consciência. Ou seja, você se sujeitar a essas doutrinas e esses mandamentos de homens, que homens criaram, e mandamentos que governam a sua consciência, é você trair a verdadeira liberdade conquistada por Cristo, a liberdade de consciência. Certo, irmãos? Estão entendendo isso? Então, você se sujeitar a uma lei estabelecida por homens, tendo em vista que, cumprindo aquela lei, você vai agradar mais a Deus, você está fazendo o que com isso? Traindo a verdadeira liberdade da consciência, que foi conquistada em Cristo Jesus Senhor. Certo? Por quê? Porque isso daí, irmãos, essas doutrinas e mandamentos determinados por homens requer de alguém o quê? Uma fé implícita. Como assim? Isso requer de alguém uma fé que não está ensinada na palavra do Senhor. Exige que alguém creia naquilo que ensinamos ser a palavra de Deus, sem que seja a palavra de Deus. Exige da pessoa que é uma fé implícita, uma fé extra Sagradas Escrituras, uma fé que não é demonstrada por provas. Você tem que demonstrar que aquilo é verdade de Deus, para depois você anunciar aquilo e cobrar das pessoas que elas se sujeitem à vontade de Deus. Caso contrário, o que vai acontecer? Você está cobrando delas uma fé implícita, uma fé que não está fundamentada na palavra do Senhor, e não é por ela comprovada. Certo? Então, disso que Cristo nos libertou. Ele nos liberta para uma consciência livre em Deus, por meio de Cristo. E aí ele continua: uma obediência absoluta e cega. Olha que diferente do parágrafo anterior, daquela obediência voluntária, aquela obediência filial. Aqui já não. Aqui você tem que exigir de alguém uma obediência às suas ordens, como se essas suas ordens fossem provindas do próprio Deus. E também sem nenhum embasamento bíblico ou autenticação bíblica. E para isso você precisa também o quê? Enfiar isso na cabeça da pessoa e exigir obediência cega. Obediência absoluta e cega. Certo, irmãos? E aí tudo isso equivale a quê? A você destruir a liberdade da consciência e a razão também. Porque você destrói a razão que, por meio das Sagradas Escrituras, autentica e fundamenta a sua fé. Então, agindo de maneira errada, você colocando a sua liberdade de consciência sujeita a doutrinas e mandamentos de homens, você está fazendo o que com isso? Está destruindo a sua liberdade e destruindo a razão. Amém? Alguma dúvida quanto aqui? Sim ou não? Eu queria só salientar a vocês, irmãos, que isso não tem nada a ver com obediência às autoridades civis, tá? Obediência às leis civis que são criadas no nosso país, certo? Enquanto essas leis forem de acordo com a palavra de Deus, nós nos sujeitamos a elas tranquilamente, porque nós estamos sujeitos a quem? A palavra de Deus, não a essas leis, certo? No momento que essas leis se opuserem à palavra de Deus, nós também nos opomos a elas. Acabou aí. Tudo bem? Isso não tem nada a ver com a liberdade da consciência, porque a liberdade da nossa consciência está em algo maior, que é a palavra de Deus. Por quê? Foi comprada em Cristo Jesus o Senhor. E aí eu queria concluir com o terceiro parágrafo. Vamos ler o terceiro parágrafo todo. Nós não lemos o segundo todo, mas tudo bem. Vamos ler o terceiro. Aqueles que, sob o pretexto da liberdade cristã, praticam qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência pecaminosa, com isso deturpam o propósito principal da graça do Evangelho para a sua própria destruição, assim como também destroem totalmente a finalidade da liberdade cristã, a qual consiste em que, sendo libertados das mãos de todos os nossos inimigos, possamos servir ao Senhor sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias de nossa vida. Então, amados, a liberdade, ela não é um bem em si mesma,
certo? Hoje as pessoas colocam a liberdade como se fosse o ponto máximo, é o alvo a ser atingido. A liberdade, ela não é um bem em si mesma. A liberdade, ela não é também a total ausência de restrições. Total ausência de restrições não é liberdade, certo? Não é liberdade. Fala assim, ó, você está restrito a isso, não quer dizer que eu estou tirando minha liberdade por você me restringir. De modo algum. Certo? Se você chega para a criança e fala assim, ó, você pode andar aqui na calçada, mas não na rua. Você está dando liberdade para a criança ou tirando liberdade da criança? Você está dando liberdade para a criança, porque se ela for para a rua, ela vai ser o quê? Morta. Não é isso? É ou não é? As leis da harmonia fazem com que nós, quando aprendemos essas leis e somos por elas restringidos, nós consigamos tocar um instrumento de modo livre, liberto. Não é assim também? O grande pianista, ele está tocando lá em liberdade ou não? Sim, em liberdade, porque ele se restringe às leis da música, às leis da partitura. Se ele não tivesse aquilo, ele faria como nós fazemos, como eu faço. Sem harmonia, sem nada. E o que é isso? É liberdade? Só porque eu não estou restrito por leis, eu estou livre para fazer o quê? Barulho? Estão percebendo a relação? Então a liberdade, irmãos, ela deve ser limitada por valores mais elevados. Quando esses valores elevados limitam a nossa liberdade, aí você sim tem liberdade real e verdadeira. De modo que você só pode usufruir de uma verdadeira liberdade quando essa verdadeira liberdade ela é limitada por valores mais elevados. Amém, irmãos? É isso que Paulo, hein? É isso que está sendo mostrado aqui na nossa confissão. Certo? Qual o propósito da liberdade cristã? Qual o propósito? Fala aqui. O que fala nesse terceiro parágrafo? Qual o propósito da liberdade cristã? É nós podermos o quê? Vamos, irmãos. O quê? Servir ao Senhor sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque nós sabemos que nós já fomos libertos da culpa do pecado, do poder do pecado, da punição do pecado. Já fomos libertos. Já foi aberto o acesso nosso ao Pai. Nós podemos hoje o quê? Obedecê-lo com amor filial. Então a liberdade cristã não é o direito de você fazer aquilo que lhe agrada, mas é o direito de você servir a Deus de modo aceitável, porque Ele já comprou essa liberdade para você. Então, quando você se utiliza da liberdade cristã para você buscar os seus próprios interesses, satisfazer as suas vontades, as suas paixões, cuidado, porque a liberdade cristã foi nos dada para que possamos servir ao Senhor sem temor, sem medo, sem a opressão da lei, mas libertos em Cristo Jesus. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente no meio reformado que tem se utilizado da liberdade cristã para viver em certas devassidões, inclusive, certo? E não é esse o objetivo. A liberdade cristã é o direito que eu tenho, uma vez justificado, de fazer o quê? Aquilo que agrada ao Senhor, certo? Fazer a vontade dEle. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Nenhuma? Não? Então vamos encerrar, irmãos. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, pelas tuas doutrinas, ó Pai, estarem de modo sistemático, meu Deus, apresentadas na nossa confissão de fé, ó Pai. Obrigado por tu teres levantado homens fiéis no passado, meu Deus, que sistematizaram essas doutrinas e essas verdades, de modo que nós possamos entender de maneira mais clara e mais ampla, ó Pai. Não somente, meu Deus, na revelação de Cristo Jesus nosso Senhor,
mas também os detalhes, ó Pai, daquilo que Tu fizesse por nós, através de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, por essa grandeza, ó Pai, revelada a nós, por essa revelação progressiva, ó Pai, desde os primórdios da humanidade, ó Pai, da Tua criação, até hoje, ó Deus. Obrigado por ter revelado nosso Senhor Jesus Cristo a nós de maneira ampla, aberta. Ajuda-nos, ó Pai, agora, que de modo pessoal nós possamos, individualmente, ó Deus, cada um buscar mais e mais de Ti, ó Pai, buscar mais e mais conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos crescer na graça que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Crescer conhecendo Ele, ó Pai. Ele, o qual é eterno, o qual é sublime e majestoso, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. A Ele, ó Pai, que passaremos toda a eternidade para conhecê-lo. A Ele e a Ti, ó Deus. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai, para que possamos ter esse desejo hoje e usarmos, ó Deus, a liberdade conquistada por Cristo em nosso favor, para vivermos vidas mais santas, ó Pai. Não fazendo isso, ó Deus, um meio, um pretexto para vivermos, ó Pai, dando aberturas às nossas concupiscências, às nossas paixões, mas que para isso, ó Pai, usemos a liberdade cristã para mortificarmos a nós mesmos, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu santo nome, Pai. Amém, Senhor.